gente boa. Então hoje nós chegamos depois de um longo caminho em que Jesus então falava sobre, que diante do discurso do pão da vida, a partir do Evangelho de São João. Hoje então, no 22º domingo do tempo comum, somos convidados e convidadas então a fazer uma outra experiência, mas agora levando em consideração, esse retorno ao Evangelho de Marcos, uma outra dinâmica. Assim então, minhas santas e também meus santos, as leis de pureza ritual não são, na verdade, coisas só do passado, algo que ficou como uma realidade lá no museu. Maquiam-se e poderíamos dizer também que camuflam-se como cobra que também perde a sua casca, como que deixa maquiado algumas realidades no mundo. Mas se representam sempre aqui ou ali, elas estão voltando. Quantas leis secundárias se tornam princípios absolutos na vida das pessoas e das tradições religiosas? Quantos atentados aos irmãos e às irmãs simplesmente para defender certas leis, determinadas tradições, instituições caducas? Quanta limpeza por fora, escondendo malícias e imundícies por dentro. Quantos discursos vazios de purificação, de pureza ritual, mas que não tem sentido para aqueles que defendem essas realidades. É por isso que o Evangelho de hoje apresenta justamente Jesus em seus últimos ensinamentos ali da Galileia. Isso antes de partir para a missão entre os pagãos. Isso porque Marcos vai mostrando que os judeus são incapazes de entender um Messias que pede uma nova vida, que desafia a transformar aquelas realidades que escravizam e que tiram a vida das pessoas. A visão fechada daquelas tradições simplesmente sobre a lei, a própria interpretação meramente legalista é condenada para ensinar que ela está a serviço da vida, ou seja, Jesus está ali a serviço da vida e a lei do amor também foi criada justamente para isto. É por isso que o texto de hoje, Marcos 7, de 1 a 23, de onde é retirado então este texto do Evangelho, cuja estrutura nós podemos dividir mais ou menos dessa seguinte forma. Um primeiro momento, que aqui são os versículos de 1 a 7, denunciam justamente uma religiosidade exterior em que a lei é transformada em legalismo. Aqui a lei é reduzida simplesmente a tradições humanas que esvaziam a palavra de Deus. Um segundo momento nestes versículos, então, que vão ali dos versículos 8 a 13, contém uma exemplificação que mostra uma tradição anulando um mandamento, que é o quarto mandamento, como nós temos lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E um terceiro momento, nós vamos ver então dos versículos de 14 a 19, em que ensinam que todas as criaturas são boas, porque provêm de Deus. São para o bem, ou seja, que tudo está ali, que vem de Deus, e são para o bem também da humanidade. E um quarto momento, os versículos de 20 a 23, apontam o verdadeiro princípio do mal, o coração do homem. Quando não usa as criaturas para servir a Deus e amar os irmãos e as irmãs. É aqui que está a dificuldade. Vejam que no fim de tudo isso, de aquilo que nós apresentamos aí,
toda essa questão tem a ver com o pão de Jesus, aquilo que estava nos discursos anteriores que nós vimos nesses últimos domingos. O centro da discussão são leis e tradições alimentares que impedem o ato básico e necessário de comer. Enquanto nós temos multidões famintas, nós temos aqueles e aquelas que estão preocupados simplesmente com o seu bolso, com a sua riqueza e com a manutenção de algumas realidades que escravizam e que discriminam as pessoas. Nessas leis e tradições exprime-se aquela dureza de coração que não nos deixa viver a Eucaristia, que é Ele mesmo, o próprio Jesus, que se dá a nós para que vivamos dele nosso alimento. O mal é que reduzimos, na verdade, a realidade desse dom a um fantasma, ficando numa religiosidade formal que observa todas as leis, menos a lei de amar os irmãos e as irmãs. E sobre isso, Paulo é bastante incisivo. Vocês que buscam a justiça na lei se desligaram de Cristo e se separaram da graça, como está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4. A autojustificação esvazia a justificação. Tira-nos a verdadeira consciência de nós, aquela verdadeira consciência de nós mesmos como miséria e de Deus como misericórdia. É essa a realidade que precisamos viver aqui. E obriga-nos, então, a fazer de tudo, até a amar, mas não aceita que sejamos amados gratuitamente. Dessa maneira, o nosso coração continua duro, calcificado, morto, surdo e cego diante do amor e da vida que o amor suscita. Nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, mas o nosso coração sente quando nós não temos compaixão e não nos preocupamos com os irmãos e as irmãs. E dando continuidade então a esse nosso momento de oração, me coloco em oração como de costume, recolho-me imaginando o lugar, aqui então Jesus que se encontra ali na margem do lago. Peço aquilo que quero, e hoje eu quero pedir insistentemente a Jesus que me ajude a reconhecer verdadeiramente a dureza do meu coração e de tantas das minhas tradições, apegos e hábitos que me impedem de viver a lei do amor. E buscando tirar proveito da oração, ouço todas as palavras que Jesus dirige então diretamente a mim, que também eu possa me sentir implicado e interpelado, porque meu coração está longe dele e não entende o fato dos pães que ele então com os quais ele nos alimenta. E quero rezar então também neste domingo por todos os leigos e leigas que dedicam a sua vida, que são parte importante da vida da igreja e que nem sempre são recordados. São vocês que tornam a vida da igreja, que dão à igreja um verdadeiro sentido. Que o Senhor continue fortalecendo a caminhada de cada um e cada uma de vocês. Um forte abraço e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um santo e abençoado domingo.